Olá, estamos começando mais um Simplesmente Iva Maria. Muito obrigada pelo privilégio de estar aqui com você, para você e por você. É muito bom compartilhar momentos tão especiais. E eu quero começar o nosso programa de hoje falando: será que não é mesmo para você? Eu estou me referindo a como profissional também agora naturopata, com práticas integrativas e complementares em saúde, eu tenho atendido pessoas que não se acham boas o bastante e que diante de um sonho, de um desejo, elas não acreditam que são capazes e aí quando veem outros realizando dizem: ah, mas isso não é para mim, eu acho que eu não tenho esse dom, esse potencial. Nossa, eu estou aqui para te dizer que você pode. Você pode. Se você pode imaginar, se você pode sonhar, você pode realizar. Tudo é uma questão de você se dedicar àquele sonho. É claro que nada acontece por acaso. Ah, plim, eu agora sou isso. Não, você tem que realmente trilhar um caminho, o caminho do conhecimento, da busca e da prática para se tornar bom. Sempre vai melhorar mais à medida que você praticar. Mas ficar parado, desejando que algo aconteça, não vai mudar a realidade. O que faz mudar a realidade é você acreditar que é possível e agir. E aí, será que não é mesmo para você? Por que será que você pensa dessa maneira? E eu vejo pessoas que acham que o outro conseguiu galgar aquele espaço, alcançar aquele sonho, realizar o objetivo, porque tinha um dom, porque tinha um talento, porque eu não tenho. Não é verdade. Todos nós, mesmo quando temos algumas aptidões, também precisamos nos esforçar, também precisamos perseverar. E nada acontece de uma hora para outra. Você precisa realmente ir em frente. E aí, o que é necessário? Fazer um curso? Faça o curso. E depois, fez o curso, o que é necessário? Ter um bom network? Faça um network. Conheça pessoas que possam te introduzir nesse novo mercado aonde você quer chegar. Nós não podemos nos acomodar, ficar sentados, desejando, imaginando, mas não agir. E aí, por que será que você pensa que não é para você? Por que outras pessoas, às vezes, com mais limitações que nós, alcançam os seus objetivos e sonhos? Talvez, e só talvez, eu quero dar aqui o direito da dúvida, porque cada história é uma história, você possa estar preso a determinadas crenças e coisas que aconteceram no passado. A maneira como você viu, com que lente você viu a vida, como eu sempre falo, determinados acontecimentos da nossa história que a gente viu com uma maneira especial, registrou essa maneira e acha que por causa disso não é capaz. Não é uma questão consciente, é inconsciente. Diante do desafio, você acha que não é bom o bastante. É possível mudar? Claro que é possível mudar. Se você muda a maneira como você vê a sua história, como você vê o seu passado, como você lida com determinadas situações, é o start que você precisa para ir e caminhar para o seu sonho e ele se tornará realidade. Quais são esses desafios que nós temos? É uma pergunta que cada um precisa se autoanalisar e responder. E se não for possível fazer isso sozinho, tem profissionais que podem ajudar. E tem práticas integrativas e complementares em saúde que também favorecem e muito, porque todo o potencial está aí, dentro de você. É possível mudar uma determinada crença, eliminar determinados medos, trabalhar em segurança através de diversas práticas. O floral, por exemplo, que atua de uma maneira maravilhosa através da alma, da essência das flores,
Isso vai trabalhando a sua autoconsciência e vai fortalecendo o seu emocional e aí vai trabalhando na mudança de determinados hábitos. Tudo é possível. É para você. Se você pode imaginar, você pode realizar. Não desista dos seus sonhos. Muito obrigada a você que tem participado com a gente, que tem entrado na rede social, acompanhado o nosso trabalho e que já se inscreveu no nosso canal no YouTube Iva Maria e acompanha os nossos programas. Compartilhe essa ideia, o nosso jornalismo do bem, como eu sempre digo. E falando no bem, eu fui visitar e conhecer de perto a Orgânicos Costa do Sol. Eu estive lá para conferir um pouquinho mais sobre que produtos são esses que eles oferecem e conhecer um pouco da história, da filosofia. E aí foi muito bom falar com o Alexandre e entender como é que ele entra para esse mercado e quais os objetivos dele em trabalhar com produtos orgânicos, veganos e naturais. Vamos lá? Iva Maria, muito bom estar aqui falando com você. É um grande prazer, uma grande honra estar nesse momento esclarecendo algumas coisas sobre produtos orgânicos, veganos, naturais, sem testes de animais. O que me levou a fazer tudo isso foi o estilo de vida meu e da minha mulher. A gente começou a desintoxicar e a perceber e a fazer pesquisas sobre os produtos artificiais vendidos, tanto em supermercados como em farmácias, como em outros lugares. E percebemos que estávamos utilizando produtos com venenos para nós e venenos para o meio ambiente. E a partir de então começamos a descobrir as empresas sustentáveis que fazem parte da nossa multimarcas, como a Cativa Natureza, BioArte, Reserva Fólio, Arte dos Aromas, Almanate, Livia Loi e outras tantas. E aí iniciamos esse trabalho. E aí fomos convidados para vir ao shopping para montar esse quiosque, que é maravilhoso, que hoje se encontra aqui. E as pessoas que aqui aparecem, elas ficam encantadas e maravilhadas, perguntando por que isso não está no Rio de Janeiro, não está em outro lugar? Falei, porque começamos aqui o trabalho. Isso é um trabalho pioneiro que vai levar outras pessoas também a utilizarem os produtos e até a comercializarem também. Vamos fazer de um modo que isso seja substituído aos poucos por produtos orgânicos em vez dos artificiais. Será que esses produtos são mesmo eficazes? Alexandre, são eficazes? Sim, acredito na eficácia dos produtos porque nós utilizamos os produtos. Nós utilizamos os shampoos, os sabonetes, os desodorantes, os géis dentais, os óleos essenciais. Então, a gente não tem dúvida sobre isso. A minha mulher, por exemplo, usa as maquiagens orgânicas aqui da BioArte, da Cativa Natureza. E o rejuvenescimento dela ficou visível. A pele ficou bem mais tratada, ficou mais nutrida, ficou com brilho natural. Então, os produtos aqui são maravilhosos. A gente acredita nos produtos, porque esses produtos, quando penetram na nossa pele, eles se harmonizam com nossos corpos. E quando eles são descartados no meio ambiente, eles também vão se harmonizar com o meio ambiente. É o contrário dos produtos artificiais, com agrotóxicos, com parabenos, com petrolatos, óleos minerais, conservantes, formóis e por aí vai. Como é que nós podemos diferenciar o que são produtos orgânicos, o que são produtos naturais, o que são produtos veganos? Os produtos orgânicos são aqueles que são rastreados desde a plantação até o produto acabado. Ali se monitora, como por exemplo o IBD, a Ecocert, a Orgânicos Brasil, por exemplo, eles monitoram todos esses processos desde lá da plantação até o produto acabado, levando em consideração toda a cadeia produtiva, levando em consideração os moradores locais
a comunidade local, os agricultores locais, levando em consideração a qualidade da água, levando em consideração também a preservação ambiental. E toda essa cadeia, ela é monitorada até o produto acabado, conforme eu já falei antes. E aí o produto tem um preço justo, tem uma qualidade realmente confiável, que pode ser utilizado. Os produtos veganos são aqueles produtos que não levam substâncias animais, ou seja, partes integrantes de animal ou derivados dele. E aqui, por exemplo, na Orgânico Costa do Sol, há um conjunto dessas duas vertentes. Ou seja, os produtos aqui são orgânicos e veganos. Porque tem aqueles falsos verdes hoje no mercado que se dizem veganos, mas estão todos cheios de químicas dentro dele, que não vão beneficiar o meio ambiente na hora de ser descartado, nem tampouco as pessoas. Então, na hora de se consumir um produto, tem que se levar em consideração que ele seja vegano, mas que também seja orgânico. Aliás, esse é um mercado que vem crescendo e muito, não? O mercado dos orgânicos tem crescido muito, sobretudo na Europa. A Alemanha, ela tem uma grande capacidade de abarcar essa vertente. Na Alemanha já existem vários mercados, supermercados, as feiras, tem uma feira internacional, que é a Biofest da Alemanha, onde são reunidos todos os produtos orgânicos, os produtores industriais dessas marcas. A Alva Brasil, por exemplo, que tem o desodorante de pedra de cristal de alumínio, é originária da Alemanha. Então a Alemanha ela faz um trabalho de ponta nesse sentido. E o Brasil tem crescido bastante esse consumo à medida que as pessoas vão se conscientizando, à medida que as pessoas vão conhecendo e sabendo que aqueles produtos orgânicos, veganos, sem testes de animais, 100% naturais, são produtos que vão se harmonizar com todo o planeta, inclusive com o nosso microsistema orgânico. Bom, eu posso dizer que acredito, e muito, porque realmente a eficácia é indiscutível. E aqui tem os testes para experimentar os produtos na pele, tem para sentir o cheiro, tem para ver a textura, tem as maquiagens orgânicas e veganas que estão à disposição também com testes. Enfim, é um mundo maravilhoso que pode ser constatado no quiosques Orgânico Costa do Sol no Shopping Parque Lagos. Pode também ser visto no nosso site, que é o www.organicocostadosol.com.br. Pode ser também visto no Instagram, na nossa página no Instagram, onde esclarecemos e postamos sobre vários artigos e produtos. E pode ser também visto no Facebook. E também, quem quiser entrar em contato com a gente, pode entrar em contato pelo WhatsApp. Nós entregamos em todo o Brasil, via correio ou transportadora. Eu fico muito grato, foi um prazer muito grande falar com você, Iva Maria. O seu programa é maravilhoso, a sua competência também é. E eu desejo muitas felicidades para você e para todos os ouvintes. Namastê! Alexandre, muito obrigada. Muito obrigada por dividir um pouquinho da sua história e de trazer esses novos conhecimentos para alguns ou reforçar essa filosofia e esse jeito de ver para outros. Foi um prazer. O Sal, Nossa Riqueza, Sua História, Minha Vida, de José Antunes Gonçalves. Ele lançou numa festa linda esse livro no Tamoio Esporte Clube e nós estivemos lá, fomos conferir a belíssima noite e eu trago todos os detalhes para você. E inclusive um bate-papo muito especial com o autor do livro. Este ano eu estou completando 89 anos. Resolvi retratar a história dos salinheiros, também aproveitando para retratar a minha história, da minha família, a minha juventude, entendeu? Adolescência, lá em Maçambaba, puxando sol nas salinas e gozando das delícias daquela natureza pura da Lagoa de Araruama,
nadando, esperando o sol nascer dentro da lagoa, enfim, apanhando camarão com a mão para a mamãe fazer uma fritada para o almoço. Tudo isso está retratado neste livro. É um livro que conta um pouco da minha história e a história de todos os salinheiros da região dos lagos, mas notadamente de Cabo Frio, porque Cabo Frio tinha a maioria das salinas, né? Cabo Frio tinha os salinheiros que eram homens de força econômica muito forte. Nenhum evento se fazia em Cabo Frio que não tivesse a ajuda dos salinheiros de Cabo Frio. Então tudo isso está retratado neste livro. O Sal, Nossa Riqueza, Sua História, Minha Vida. É o nome do livro, tá bom? Mas hoje é uma noite especial, uma noite de muita emoção. Já há algum tempo meu pai sonhava com esse momento de poder passar para a comunidade, para Cabo Frio, para toda a região, uma história, um legado que a gente precisa conhecer. Então hoje a gente, graças a Deus, a gente conseguiu trazer essas ideias, essa história para a comunidade, para a sociedade cabo-friense. Estou emocionado, meu pai merecia muito mais do que isso. É um homem de bem, um homem de fé, um pai maravilhoso, um avô sensacional, um advogado ímpar na cidade de Cabo Frio. Então ele merecia muito mais do que isso. Mas foi uma singela homenagem que a família preparou para ele, para que esse momento fique marcado para ele e para a história de Cabo Frio. Então é um prazer imenso poder falar com vocês e poder vivenciar essa noite aqui na nossa cidade de Cabo Frio. O livro pega um pouco de folclore, entendeu? Pega um pouco de causos, de anedotas, as minhas brincadeiras de infância, não é? As brincadeiras com os colegas de apanhar o camarão de risco na Lagoa de Araruama. Era um entretenimento que nós tínhamos lá, era marcarmos para ir à lagoa e apanhar camarão com a mão. Não levávamos nem rede, nem pulsar, coisa alguma, era só com a mão. Isso era uma atração para nós, da juventude, os colegas daquela época. Tudo isso está retratado no livro. Contamos a Perinas como um marco da história de Cabo Frio, o primeiro campo de aviação, a primeira linha férrea, entendeu? Que nós falamos que não é a linha férrea que ia de Cabo Frio para Niterói, mas a linha férrea que fazia apenas o trajeto Perinas e Arraial do Cabo. Naquela época, a linha do trem de Perinas passando pela Restinga de Massambala. Tudo isso está no nosso livro, que nós teremos a alegria de distribuir hoje para vocês. A gente vai colocar o livro à disposição ou na biblioteca municipal ou alguma livraria, não para venda, mas à disposição dos cabo-frienses. Gente, muito bom conhecer mais da nossa história. E agora vamos falar de Ayurveda. O meu professor, Fábio Goulart, eu digo que ele é sempre meu eterno professor. Aprendi muito com ele e ainda quero aprender muito mais. A medicina integrativa e complementar em saúde, ela está hoje aceita pelo SUS com 29 práticas através de um Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. O SUS reconhece as terapias integrativas e uma dessas terapias é a medicina Ayurveda. Fábio vai falar da sua trajetória, da sua história e nos explicar um pouco mais o que é a medicina Ayurveda. A minha paixão pela Índia, ela se inicia logo na infância. A primeira imagem de uma pintura de uma divindade hindu, ela já me tocou profundamente e a partir de então eu comecei essa busca. Aos meus 11 anos de idade eu encontrei a minha tribo, a minha turma, né, que eram pessoas ligadas à área das terapias e ligadas à área do yoga, meditação e ligadas a segmentos da Índia. E foi um momento muito bom, assim, de encontro e de autoconhecimento para mim. Na verdade, com 15 anos de idade eu já palestrava, né? Eu acho muito engraçado assim que as pessoas me permitiam isso, mas eu comecei assim a minha atividade de dialogar com o público com os meus 15 anos de idade, palestrando sobre o Gita e outros textos clássicos da Índia.
E hoje, ensinando o Yoga e Ayurveda, eu me sinto extremamente realizado, porque eu sei o quanto o Yoga e o Ayurveda são importantes na minha vida, e poder compartilhar isso com outras pessoas, para mim, é uma coisa que me satisfaz muito, pessoalmente, falando. Ahara, nutrição. Se você pega os conceitos de nutrologia dessa época, eles do Chakra, e traz para a nossa contemporaneidade, incrível. Depois que estão sendo discutidas agora. Bom, na Índia eu estudo com professores como Subhash Ranade, que é um grande nome do Ayurveda na Índia, Adit Monga, que é o diretor do Chakrapani Ayurveda Research em Jaipur, que é uma escola clínica de Ayurveda, e tive o privilégio também de estudar com professores como Avinash Lele, Bharati Lele e assim vai. Então, anualmente, eu levo grupos à Índia, isso já há 10 anos. Eu estou contabilizando agora a minha 10ª viagem à Índia. Vai ser uma viagem comemorativa, né, por esse motivo, por essa razão. E, a princípio, eu levo grupos para imersão cultural, através de várias cidades da Índia. E também eu subdivido essas viagens em viagens também de estudo. Então, aquelas pessoas que viajam e têm interesse em estudar Yoga ou Ayurveda, normalmente eu conduzo essas pessoas até bons, excelentes cursos de Ayurveda ou Yoga na Índia, como os cursos do Chakrapani, que eu acabei de montar uma parceria com eles e vou levar os meus alunos a partir de então para o Instituto para estudarem Ayurveda lá. Então, a Ayurveda é uma medicina tradicional. As pessoas recorrem primeiramente ao Ayurveda para depois recorrer aos sistemas de alopatia e assim por diante. Para a gente, a Ayurveda é uma prática integrativa de saúde, é um sistema terapêutico, né? E é extremamente eficiente, uma vez que a Ayurveda nos aproxima de volta à nossa origem, à nossa essência e à natureza que nos rodeia. Bom, as práticas mais comuns e difundidas no Brasil do Ayurveda são as massagens Abhyanga, Pinda Sweda, Shirodhara, que é um método de oleação da região frontal, que vai nutrir o tecido cerebral e assim por diante. Na verdade, o Ayurveda tem um leque muito grande, muito variado de técnicas para casos muito específicos, né? Bom, a alimentação ela pauta absolutamente toda a prática e vivência do Ayurveda. Então, por um lado, você tem alimentação com a finalidade de nutrir os tecidos e os nossos sistemas, chamada de Ahara, e você tem a alimentação como um método, como uma ferramenta de tratamento de determinados quadros de determinados desequilíbrios, que é chamado de Aushadha. Então, o Ayurveda ele leva em consideração fatores completamente individuais de cada pessoa. Então, um método de tratamento, ele nunca é generalizado dentro do Ayurveda. Não existe um protocolo, digamos assim, dentro do Ayurveda. Então, cada tratamento ele é individualizado, uma vez que cada pessoa ela tem uma constituição muito específica e ela tem os desequilíbrios, eles vão se manifestar de acordo com essa constituição. E o tratamento também vai se pautar nesse tipo de constituição. E Katira é o nome dessa região do quadril, cinturão pélvico. Aí qual o cuidado que a gente precisa ter aqui no Katibasa? Deixar esse lado aqui mais alto, ó. No caso, sente o corpo da pessoa, né? No caso, ela precisa disso. Bom, então os dosha, né, que a gente pode interpretar como constituição, muito embora a palavra dosha signifique classicamente desequilíbrio, são Pitta, que é formado pelo elemento fogo e água, Kapha,
formado pelo elemento água e terra, e Vata, formado pelo elemento ar e espaço. Então, as pessoas que trazem características do fogo, características da terra e da água e características do ar e do vento são os tipos Vata, Pitta e Kapha. E os desequilíbrios da mesma maneira. Existem desequilíbrios que têm características do fogo, da água, do vento e assim por diante. Então, uma dica de equilíbrio que vale para qualquer pessoa: Ayurveda significa ciência da vida. Vivam. Vivam. Tenta questionar, identificar o quanto longe você está desse viver e busca aproximação em relação a esse viver, que não deixa de ser uma prática do Ayurveda. Olha, dar aula para essa turma aqui em Búzios foi um presente. Na verdade, algumas turmas me cativam de maneira especial e essa turma conseguiu fazer isso. Então, eu quero continuar algumas atividades junto com essa turma e já propus a gente organizar alguns eventos, algumas coisas em conjunto, e aí a gente vai seguir vida fora aí, falando sobre a Ayurveda e vivendo o Ayurveda. Gostou de conhecer mais sobre a Ayurveda? Vamos ter a oportunidade de mostrar outras práticas integrativas e complementares em saúde. A Ayurveda é uma das 29 reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Como naturopata, eu tenho a oportunidade de atuar com diversas dessas terapias. E você pode, no seu dia a dia, fazer uso delas para atuar como medicina integrativa e complementar em saúde. Atuam no físico, no emocional, no mental. Experimente. Nós temos florais, acupuntura, homeopatia, fitoterapia, aromoterapia. Tem tantas práticas e a Ayurveda é uma delas. Agende a sua hora, entre em contato com a gente. Experimente. Você pode. E agora, que tal conhecer um pouco mais do Encontro dos Rios? Você já foi a Lumiar? Conhece esse lugar? É maravilhoso, não é? Vamos lá! Na trilha para ver o Encontro dos Rios. Desce o rio Macaé de Cima. De lá vem o Rio Bonito. Os dois se encontram neste local e segue como Rio Macaé. Como é bom estar em contato com a natureza, como ela nos ajuda a reequilibrar. E você pode experimentar isso sempre. Quando estiver cansado, esgotado ou estressado, pare um pouquinho, vá até o mar, pare em frente à lagoa, observe uma planta, uma árvore, olhe para o céu, respire. A natureza está aí. É maravilhoso. Nós podemos ser mais felizes. Basta estar em harmonia com o todo. Eu estou chegando ao final do nosso programa de hoje e eu agradeço muitíssimo a você que acompanha o nosso trabalho, que já se inscreveu no nosso canal Iva Maria no YouTube, que acompanha na rede social o que a gente faz e que está sempre comentando, compartilhando essa ideia do nosso jornalismo do bem. É um privilégio realmente. Muito obrigada. Até a próxima. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre.
atrele valor à sua marca. Anuncie com a gente.